Boa tarde. Vamos para mais uma semaninha de aula. Hoje é dia 6 de julho, tá? Hoje nós vamos ter aula de história, português e matemática. A gente vai usar hoje só a apostila, ok? Então a gente vai ler alguns textos, vou fazer as explicações, e aí nós vamos realizar alguns exercícios que vão ter na apostila, tá? Então vamos lá. Nós vamos começar com história. Então, história na página 232. E eu vou compartilhar a tela com vocês da apostila, ok? E aí vocês vão acompanhando a leitura pela apostila aí ou pela telinha do computador. Então, história, página 232. Vou compartilhar a tela. História. Agora a gente vai entrar num novo capítulo que fala sobre o espaço urbano e o espaço rural. Nós vamos ver as diferenças nesses dois espaços, tá? Então, nós vamos iniciar, olha só, observando a imagem de abertura. Então, o que a gente tem aí? Nós temos as crianças, né, admirando a paisagem, e são duas paisagens. Essas paisagens, elas são iguais? Não, né? Então, nós temos duas paisagens diferentes uma da outra. Em uma paisagem, o que eu observo mais? Que tem mais o quê? Verde, né? E na outra, o que eu enxergo? O que eu vejo? Eu vejo mais construções. Então, eu estou falando de que locais da cidade, né? De que espaços eu estou falando? Que lugares são esses aqui? Um é o espaço rural. E no outro a gente vai ter o espaço urbano, que é o espaço urbano, é o espaço onde a gente vai encontrar mais construções, né? Pouco verde. No espaço rural a gente já encontra mais verde. As casas, elas são mais distantes umas das outras, tá? Então, essa é a diferença entre essas duas imagens. Então, aí na página 232 e na 233, ele fala assim: neste capítulo, você vai conhecer como vivem diferentes grupos de pessoas que moram no campo e na cidade. Conversa vai. As imagens retratam dois tipos de espaços onde as pessoas vivem. Qual se parece mais com o lugar onde você vive? E o outro, você conhece? E aí, qual é? Qual das duas imagens se parece mais com o local onde vocês vivem, onde a gente vive? É o rural ou é o urbano? Urbano. Urbano, né? E o campo, a parte da parte rural? Alguém conhece essa outra região aqui? Já foi? O meu tio fazendeiro mora lá, na área. Eu já fui. Que legal. E o que tinha lá? O que vocês encontraram lá na área urbana, na área rural? Que a gente não encontra aqui. O meu tio tem uma fazenda lá quase Sim. em cima das montanhas. Quase em cima. Um monte de árvore. O que mais? A gente vê mais animais aqui na área rural? Sim. Vemos, né? Vários tipos de animais, coisa que na cidade a gente praticamente não vê. A gente vê mais cachorro, gato, que são animais domésticos, tá? Então, vamos lá. Na página 234, no Conversa Vem, ele faz uma pergunta aí para vocês. Então, quais as diferenças entre os dois lugares mostrados nas páginas anteriores? E o que nós podemos encontrar tanto no campo quanto na cidade? Você prefere um deles? Conte aos seus colegas
qual desses espaços você prefere e explique por quê. Então, vocês vão registrar aí depois, tá? Qual o espaço que vocês preferem, qual é a relação, né? Qual das duas imagens lembra o local que a gente vive, e escrevam aí por quê. Aí depois a gente compartilha, ok? Então, vamos falar sobre a vida no campo. Olha só. Você sabia que cidade e município não têm o mesmo significado? A cidade faz parte do município, que também é formado pelo campo. A cidade, também chamada de zona urbana, é uma área do município onde há uma grande concentração de pessoas, veículos e construções. É onde está localizada a prefeitura do município. No campo, também chamado de zona rural, é uma área não urbanizada do município, que se caracteriza por grandes áreas de plantações e pastagens, e onde se produz a maior parte dos alimentos da população do país. Então, a maior parte dos alimentos, né, que a gente consome, elas vêm do campo, né? Então, eles plantam, eles colhem e eles vendem para a cidade. Então, quando ele fala aqui, no início do texto, que cidade e município não têm o mesmo significado, por quê? Porque município, ele é um espaço, né, dentro de um estado. Então, o nosso país, ele tem as regiões, dentro de cada região vão ter os estados, e ali vai ter, dentro dos estados, e nos estados vão ter os municípios, tá? Então, tanto a cidade quanto o campo, tá? Eles fazem parte do município, tá? E no município é o espaço que vai ser administrado pela prefeitura, tá bom? Antes de nós realizarmos o exercício, a gente vai continuar aqui a leitura, olha só, com a lupa na mão, na página 235. Com base no texto a seguir e em seus conhecimentos, faça o que se pede. Então, primeiro nós vamos ler o texto e depois nós vamos voltar nos exercícios. Então, prestem atenção, acompanhem a leitura. Os trabalhadores do campo iniciam suas atividades antes mesmo de o sol nascer. Eles passam a maior parte do dia plantando, colhendo e cuidando dos animais. E, como dizem, vão dormir com as galinhas, isto é, geralmente dormem logo ao anoitecer, quando aparecem as primeiras estrelas do céu. E por falar em estrelas, é possível ver milhares desses pontinhos luminosos enfeitando a noite. E o luar, como é bonito! Não pense que no campo as pessoas só trabalham e dormem. Elas também realizam outras atividades. Então, elas vão à escola, a cultos religiosos, elas ouvem rádio, veem televisão, visitam familiares e amigos, fazem animadas festas, jogam bola, entre tantas outras coisas, tá? Então, às vezes a pessoa mora lá no campo, né, na zona rural, mas ela vai estudar, ela vai procurar um outro tipo de trabalho na cidade. Então, ela vive na zona rural, mas ela sai da zona rural para procurar outros meios de sobrevivência e até mesmo para estudar, tá? Procurar hospitais e tudo. Não que não tenha no campo, tem, mas às vezes é um pouco mais afastado, então muitos se deslocam até a cidade para procurar esses serviços, ok? Então, vamos voltar aqui na página 234. Olha só. Na página 234, no exercício mão na massa, ele fala assim: observe a imagem e escreva nos espaços, olha, nós temos 3 espaços, tá? Em branco, as palavras do quadro que completam corretamente o esquema. Então, eu tenho 3 quadrinhos em branco e 3 palavrinhas que eu devo completar os espaços de acordo. Então, olha só, lembrando que cidade e campo, município e cidade, eles não têm o mesmo significado, tá? Então,
o campo e a cidade, eles fazem parte do município. Então, vamos observar a imagem. Onde está a cidade e onde está o campo? E o que que vai formar isso? Então, escrevam aí nesses dois espaços aqui, ó. Observem a imagem. Então, o que que representa aqui? Oi? Eu não entendi. Você vai colocar aqui, ó. Você não entendeu o quê, né? Exatamente. Eu entendi que é para pôr de acordo com o quadro as palavras lá, município, campo e cidade nos quadrinhos, certo? Isso. Só que... Então, pode falar. Você tem que analisa a imagem. Lá no fundo, eu tô vendo o quê? Lá no fundo, ó. Eu tô vendo prédios, não tô? Os prédios, né, grandes construções, fazem parte de que espaço? Fazem parte do espaço do campo, da cidade. Aí você vai escrever aqui. Cidade ou campo. E aqui embaixo, ó. Aqui embaixo nós vemos o quê? Uma plantação. Esse tipo de paisagem eu encontro na cidade ou no campo. Aí você coloca aqui. E o terceiro quadrinho que está aqui fora é a palavrinha que vai sobrar, que seria, no caso, aquilo que forma os dois. Léo, entendeu? Entendi. Então, analisa aí a imagem e aí vocês completam. Acabei. Então, vamos lá. Acho que não vai dar para escrever. Eu vou voltar a tela porque não vai dar para completar. Ele não dá essa opção. Deixa eu ver se ele vai dar a opção de escrever. Não. Então, no primeiro espaço, o que que nós vamos ter nesse espaço aí de cima? É campo ou cidade? Cidade. Então, a imagem, a parte de cima, onde eu vejo lá várias construções, é a cidade. E a parte de baixo, onde mostra essa plantação enorme? É o campo. E aí, quando eu tenho o campo e a cidade, os dois... Município. Isso. Então, Sim. o município, ele é formado tanto pela cidade quanto pelo campo, tá? E essas duas partes, elas vão ser administradas por uma prefeitura, ok? Então, agora nós vamos lá na página 235. Nós vamos responder aqui as duas questões referentes a esse texto que nós lemos agora há pouco. Então, aqui nós temos a imagem das crianças de área rural de São Paulo indo para a escola a pé. Então, número 1. Escreva o nome de duas atividades citadas no texto que as pessoas realizam no campo quando estão trabalhando. Então, lá no texto foram citadas duas atividades que as pessoas realizam lá no campo quando elas estão trabalhando. E depois a número 2 é para você escrever 3 atividades que também foram citadas lá no texto, que as pessoas do campo realizam quando não estão trabalhando. Então, prestem atenção. Voltem no texto e escrevam aí. Deixa eu voltar a tela. Pronto. Felipe. Bom, não tá. Então, vamos lá. Deixa eu desabilitar aqui o som, que senão fica atrapalhando.
Então, nós vemos sobre a letra da canção A Casa e vemos também sobre a biografia da René Magritte, que ela pintou um quadro, né? E falando que isto não é uma maçã. Então, nós analisamos essas duas obras, né? Tanto da Casa quanto a obra da René Magritte, que falava que aquilo não era uma maçã. Aí, agora e a outra foi. Da casa que não tinha teto, não tinha nada. Então, hoje a gente vai descobrir uma curiosidade sobre essa letra da música A Casa. Ela foi inspirada em uma outra casa, que é o que a gente vai ver agora, ok? Então, eu vou compartilhar. Agora foi. Ok, eu vou compartilhar a tela com vocês, tá? Assim, mãe, a minha mãe falou assim, coloca a camisa. Aí eu falei, não é camisaria. Aí eu fui lá e coloquei. Então, esse capítulo aqui a gente está falando de palavras cantadas. Então, olha só. Desativa o áudio, por favor. Obrigada. Então, aí na página 18, nós vamos agora ver vamos falar sobre as palavras cantadas. Espera aí que eu acho que eu entrei na página errada. Aqui, achei. Eu entrei no capítulo errado. O que é da ficha? É a apostila, Davi. Aqui. A conversa entre os textos, página 18 da apostila. Pessoal, acompanhando a leitura com atenção, ok? Olha só. A tal casa muito engraçada existe mesmo. Era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Os versos de Vinícius de Moraes, musicados por Toquinho, para o disco infantil A Arca de Noé, de 1980, são conhecidos por todos. Porém, pouca gente sabe como era o fim original de A Casa, não gravado em disco, mas era feita com pororó, era a casa de Vilaró. O que será que ele quer dizer com isso? Então, vamos continuar a leitura. Olha lá. Vilaró é o artista uruguai Carlos Paes Vilaró. E a casa muito engraçada, a Casa Pueblo, sua mais suntuosa obra. Em 1958, o artista plástico, cineasta e escritor, ou como ele se define, um fazedor de coisas, construiu uma pequena casa de lata em Punta Balena, no litoral uruguaio, pertinho de Punta del Oeste. Aos poucos, foi erguendo novas estruturas e cômodos, sempre em linhas arredondadas. Depois, pintou tudo de branco para interagir com o azul do céu, disse. Vinícius, que por um tempo foi embaixador do Brasil no Uruguai, era amigo de Vilaró e presença constante na Casa Pueblo. Uma manhã, para agradar as filhas do artista, começou a improvisar a trova infantil. Era uma casa muito engraçada. Gostou do resultado e, mais tarde, com algumas aparafusadas, saiu a poesia e a música. Até a morte de Vilaró, em fevereiro de 2014, a casa continuou a ser construída. O artista morou até o fim da vida na parte mais alta
da edificação, que também funciona como hotel e restaurante. Todos os mais de 70 quartos são batizados com os nomes de seus primeiros hóspedes: Pelé, Alain Delon, Brigitte Bardot, Robert De Niro. Além do quarto, Vinícius de Moraes, claro. Então, olha só, o Vinícius de Moraes foi amigo do Vilaró, então ele conheceu, né, essa casa do Vilaró, que era uma casa, né, que ele achou engraçado o modo de construção dela, e a partir daí surgiram os primeiros versos e ele escreveu a casa, a letra da música da casa que nós conhecemos hoje. E aí, no texto, nós temos algumas palavrinhas, olha só. Suntuosa. O que significa suntuosa? Então, vamos lá no glossário. Suntuosa quer dizer que é muito cara e bem decorada. Então, o Vilaró tinha bom gosto, né? E dinheiro, porque era uma casa cara e bem decorada. Cômodos. Partes de uma casa. Então, são os quartos, as salas, os banheiros e etc. O que é improvisar? Então, é fazer sem planejamento. Então, tudo ele fazia que dava na cabeça dele. Ele ia lá e fazia, não planejava nada antes de construir, tá? Antes de nós respondermos o exercício, a gente vai continuar aqui na página 19. Olha só. Uma obra de arte é sempre aberta, ou seja, ela pode ter múltiplos significados. A música de Vinícius e Toquinho pode ter sido inspirada em uma casa real, como conta a nota que acabamos de ler, ou pode ser interpretada como a representação de uma casa, então um desenho, uma fotografia ou a palavra casa. Diante disso, nós vamos falar sobre intertextualidade. Mas o que é isso, professora? Que palavra difícil. Então, olha só. A intertextualidade acontece quando um texto conversa com o outro, ou seja, citando, seja usando parte dele para compor outra obra. Então, observe, por exemplo, a capa deste livro. É possível dizer que ela conversa com outro texto que você conhece? Qual? Então, olha só. Observando esta capa desse livro, olha, a gente tem aqui a capa de um livro, tá vendo? Então, o nome da capa é Isto Não É um Livro. Qual é a outra obra que a gente conheceu nas aulas anteriores que tem um título parecido? Isto não é uma maçã. Exatamente. Então, vale a pena conhecer. Olha só, esta obra é da artista canadense Kerry Smith. Ela também é autora de Destrua esse Diário, cujo objetivo é estimular a criatividade de adultos e crianças com atividades que comumente não fazemos com livros ou diários. Então, ela fez um livro que tem algo a ver, né? Que tem tem uma familiaridade com a obra que nós vimos na aula anterior, que isto não é uma maçã. Vamos lá na página 19, em que ele fala assim: leia os textos a seguir. Então, nós temos aí duas letras. A primeira, se essa rua fosse minha. Então, todo mundo acho que já ouviu, né? Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar. Com pedrinhas de brilhante, só para ver meu bem passar. Essa aí foi escrita pela Vera Aguiar. Aqui embaixo, olha só, nós temos uma outra letra que faz menção à outra letra. Então, paraíso. Se esta rua fosse minha, eu mandava ladrilhar. Não para automóveis matar, mas para a criança brincar. Tá? Quem escreveu essa letra foi o José Paulo Paes, que é aquele poeta que nós até apresentamos no dia da poesia lá na escola, a poesia que nós estudamos, tá? Então ele fez um livro Poemas para Brincar. Você já conhece esses textos?
O primeiro texto é uma cantiga infantil muito conhecida. Já o segundo texto, que é esse aqui, ó, Paraíso, é um poema de José Paulo Paes, um poeta muito conhecido. É inspirado na cantiga, mas com outros significados. Então, vamos ver o que isso quer dizer, olha só. Então, ele fez, na verdade, uma paródia, né? Ele pegou a letra da música Se Essa Rua Fosse Minha e transformou num poema. Então, a gente chama isso de paródia. O que é a paródia? É a criação de uma obra já existente com o objetivo de fazer uma brincadeira e provocar o riso. As paródias, além de serem engraçadas, muitas vezes apresentam críticas e ironias. Então, aqui no caso da poesia um poema do José Paulo, ele, né, tá fazendo o quê? Na verdade, está fazendo uma crítica, né? Porque ele diz que ele vai fazer uma rua para os automóveis não matar gente, né? Mas para as crianças poderem brincar. Porque antigamente a gente brincava muito na rua, hoje em dia já não é mais seguro, não só por causa dos automóveis, mas por conta de toda essa violência que existe. Então ele faz meio que uma crítica aqui nesse poema em relação à música, em relação a essa questão do poder brincar, né, mais livremente, tá? Então, vamos voltar aqui na página 19 para a gente responder as perguntas. Olha só, mão na massa. O texto que você leu é informativo. Então, o texto que nós lemos lá sobre a casa do Vilaró é um texto informativo. Por quê? Porque ele vai trazer informações, né, sobre um determinado tema. Então, ele trouxe informações sobre a casa, né, a casa do Vilaró, e sobre a letra da música A Casa, que uma foi feita e inspirada na outra. Então, com que outro texto ele dialoga? É a questão aqui da intertextualidade, né? Que um texto, ele vai... eu vou usar algumas partes dele para fazer uma outra obra. Então, ela faz esse informativo. Ele está fazendo... ele está dialogando com que texto? Escrevam aí a conclusão de vocês e depois a gente corrige. Então, esse texto aqui que a gente leu, sobre a casa do Vilaró, né? A letra da música, esse texto aqui informativo que está nos informando algo, coisas que a gente não sabia. Ele está fazendo um diálogo com que outro texto que nós vimos anteriormente? E a número 2 é: qual é a informação mais importante desse texto? Então, deixa eu voltar aqui com vocês. Opa. Responderam? Vamos lá.
Quem colocou aqui no número 1, que o texto que nós lemos agora, né, da Casa do Vilaró, ele é um texto que está dialogando com outro texto, é o texto da letra da música A, casa. A casa, vamos arrumar essa frase, a casa. Letra da música de Vinícius de Moraes e Toquinho. Então, esse informativo que nós vemos, ele está fazendo um diálogo com essa letra de música. A número 2 é: qual é a informação mais importante desse texto? Então, qual é a informação que nós tivemos desse informativo que nós lemos aí? Pode pôr a música foi inspirada na casa do artista Vilaró. Então, olha só. A questão 1 é que essa letra é a letra da música. Ela vai, esse informativo ele vai fazer o diálogo com a letra da música, do Vinícius e do Toquinho. E a número 2, a informação importante é que a música ela foi inspirada na casa do Vilaró. Ok? Responderam? Ainda aqui. Acabei. Já respondi já. Então, quem já respondeu, vai indo lá para a página 21, que eu vou explicar. E aguarda aí. Vai, Davizinho, escreve aí, então, para te explicar aqui a página 21. Aonde você está, Davi? Estou na Tosco. Estou no Vilaró, ok. Então, a tia vai passar lá para a página 21. Olha só. Na página 21, eu vou deixar aí como uma tarefa de casa. Olha que legal. Então, vamos produzir. Então, coloquem aí PC. Essa atividade vocês vão fazer no caderno de português, tá? Então, vocês vão produzir uma paródia da música
a casa. Então, vocês vão poder escrever, escolher um dos inícios a seguir, ou você pode criar um outro começo, conforme a sua imaginação. Depois dê seguimento à sua paródia. Então, olha só, o livro, ele está nos dando aqui exemplos de início, tá, do texto que vocês vão escrever. Então, era uma casa muito vermelha, aí você tem que continuar. Ou, era um sapato muito estranho, e aí você continua. Era uma escola muito feliz, era um gato bem preguiçoso, era um bicho muito atrapalhado, ou era um carro muito engraçado. Caso você não queira iniciar a sua paródia com nenhum desses exemplos que a apostila está dando, você pode criar o seu, e aí você vai desenvolver a sua paródia. Então, quais são os passos que você vai ter que seguir? Olha só. 1. Escolha sobre o que você quer falar. Então, a gente primeiro vai organizar as ideias. Então, primeiro eu tenho que saber qual é o assunto que eu quero falar. Pode ser até sobre uma casa, como na letra de Vinícius e Toquinho. Mas é importante que você escolha, então, outras características para essa casa. Então, se você for falar de uma casa, você não pode usar as mesmas ideias que o Vinícius e o Toquinho usaram na casa que a gente conhece, da letra da música. Então, você tem que usar outras características, caso você queira falar de uma casa. Número 2. Pense em palavras e expressões que tenham a ver com o que você escolheu. Tá? Então, são palavrinhas que tem que meio que rimar. Liste-as. Por exemplo, se você decidiu falar sobre um cachorro, é importante listar palavras e expressões como latido, abanar o rabo, brincar, brincadeira, pelo, patas, etc. Tá? Vocês podem criar rimas a partir das palavrinhas que vocês forem fazendo a lista aí para vocês organizarem o texto. Procure seguir o esquema de rimas da letra original. Assim, depois de listar as palavras, busque outras que rimem com elas, tá? Então, para você formar as rimas, então primeiro faz lá uma listinha, faz um rascunho lá com as palavrinhas que você vai usar, e aí depois você vai criando as rimas. Então, você vai procurar outras palavras que tenham a sílaba final com som semelhante ou som idêntico, tá? Por fim, cante a paródia criada conforme a melodia da letra original. Ok? Então, vou deixar para casa no caderno de português. Então, vocês vão fazer lá o cabeçalho. E aí, você pode escolher um desses exemplos aqui, ó, para iniciar a paródia de vocês. Você escolhe um desses. Ou você pode criar o seu início e o resto da sua paródia. Tá bom? Combinado? É igual food paródia. É uma paródia que vocês vão criar aqui. Deixa eu voltar aqui a tela. E aí a gente já... Vamos lá. Tia, Deixei. Peraí. eu assisto. Vamos lá. Página 94. Matemática. Vou compartilhar a tela com vocês. Então, já vai explicar e depois nós vamos realizar as atividades, tá? Olha, nós já estamos na unidade 4. Então, nós vamos iniciar agora esse outro capítulo sobre a medida de tempo. Deixa eu liberar uma coisa aqui direitinho. Vamos observar a imagem de abertura. Nós temos aí uma festa junina, certo? Então, o que a gente vai tá vendo aqui nesse capítulo? A gente vai estudar sobre as medidas de tempo, tá? Então, a gente vai ver, nós vamos ver como se faz o calendário, as horas,
A gente vai estudar também sobre medidas de capacidade, né? E massa, então, comprimento, como que se mede, quais os instrumentos que a gente utiliza para medir, quais os instrumentos que a gente usa para pesar. Mas agora, de primeiro momento, a gente vai estar vendo aqui sobre essa imagem. Analisem a imagem. Aqui do lado, olha, o que a gente tem? O que lembra isso aqui? Isso aqui é o quê? Uma festa junina. Sim, a imagem toda lembra... Oi, é uma festa junina. Mas isso aqui, ó, o que é isso aqui? Isso aqui é o quê? Qual é Isso aqui é o quê? Convite, né? Então, a gente tem aqui um convite, certo? Então, olha só. Ele está falando assim, olha, conversa vai. Para fazer uma festa junina, usamos muita matemática. Você pode apontar as situações em que a matemática foi utilizada no convite da festa? Em que situações a matemática foi usada aí no convite da festa? Se eu sei que a matemática, ela está no nosso dia a dia, a gente usa matemática no nosso dia a dia, todo dia, ela está presente aqui todos os dias. Então, aqui no caso do convite, olha só, eu identifico isso observando o quê? A data, tá ruim. A data, né, que é o dia. Observe também ali, olha, as horas, né? Então, a data 17/6/2020 e a hora que é das 14 às 20h30. Tá? Então, eu observo que a matemática está aqui, no caso, mostrando o dia e a hora. Qual é a página? 96 agora. A conversa vem, ele fala assim: no convite para a festa junina foram utilizadas medidas de tempo. Você sabe dizer em quais outras situações encontramos essa unidade de medida? Então, que a gente vai ver depois mais para frente, tá? Então, a gente vai ver as medições, né, de comprimentos e capacidade de massa. Então, depois vocês podem registrar aí. Nós vamos iniciar com o calendário. Olha aqui. Vocês sabiam que antigamente, muito antigamente, lá, as antigas civilizações, os calendários, eles não eram que nem eles são hoje, né? Então, eles não tinham o calendário não era construído como a gente conhece. Não tinha o nome do mês, não tinha ano, não tinha dia. Eles utilizavam, desculpa, eles se baseavam pelo Sol e pela Lua. Então, para saber em que época que eles estavam, eles iam se baseando pela Lua. Então, eles se guiavam, né, guiavam o tempo, analisando o Sol e a Lua. Então, esse calendário ele foi sendo construído muito depois, tá? Que é o calendário que a gente conhece hoje. Então, medindo o tempo com o calendário. Você sabia que o dia, a semana, o mês e o ano são medidas de tempo? Além deles, há outros termos que podem ser utilizados para a mesma situação. Observe. A semana. Então, a semana ela tem 7 dias. Quando a gente fala de quinzena, eu me refiro a 15 dias. O mês, olha só, ele tem 30 dias. O bimestre, 2 meses. Trimestre, 3 meses. E o semestre, 6 meses. E o ano tem 365 ou 366 dias. Que já mais para frente a gente vai descobrir por que isso aqui acontece.
Então, vamos lá. Os dias da semana, quais são? Ele começa no domingo, né? Aí segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Aqui os 15 dias, os 30 dias, 2 meses, que são 2 bimestres, os 3 meses, aqui 6 semestres, né? Os semestres são 6 meses, então de janeiro a junho a gente conta um semestre. De julho até dezembro é o segundo semestre. Então vamos aqui nas atividades. Mão na massa. Vamos ler novamente o convite da festa junina da Escola Mágica. Letra A. Complete a data abaixo com o ano em que estamos, o que indica cada número que compõe a data. Então, vamos lá. Vamos aqui no convite primeiro, pessoal, olha. Vocês estão vendo que aqui no convite está assim, dia 17/6/2000 e ele deixa um espaço para a gente completar. Então, você tem que completar com que número aqui? 0, né? Porque a gente está em 2020. Então, completem aqui no convite com o número 0. Depois que eu completei o convite, eu vou aqui, olha. Então, ele pegou a data. Ele quer saber o que significa o número 17, o número 6 e o 2020. Então, são os dias da semana, são os meses, os anos. O que isso significa? Então, cada número aqui vai significar. O 17, ele vai significar o quê? O que ele está indicando ali, o 17? O dia. O dia, muito bem. Então, eu vou escrever aqui dentro do espaço aqui, olha, do azulzinho onde está o 17, eu vou escrever dia. E o 6? Ele está indicando o quê? Mês. Mês. E que mês é esse? Mês. Mês 6. Mês 6 é que mês? Junho. Junho, muito bem. Então, coloca só mês. É o mês de junho. E o 2020? Ano. O ano, muito bem. A gente tem o ano. Bom, feito isso, então a gente vai lá na página 97. Olha só. A tia esqueceu de pedir para vocês um calendário. Vejam aí se a mamãe tem um calendário. Vejam se vocês têm um calendário aí do mês de junho. Vou pegar o meu. Tem que ser do mês de junho. No mês passado, tá? Vejam aí se vocês têm. Que a tia ia pedir antes, mas eu acabei esquecendo. Então, vejam se vocês têm aí. Eu vou voltar a tela. Porque aí a gente vai fazer... Então, acharam? Muito bem. Do mês de junho, mês passado. Então, vocês vão construir o calendário do mês de junho deste ano, de 2020. Caso tia, não... o meu ele tem uma roleta que... Olha só. Junto com a tia aqui. Deixa eu colocar aqui de novo. Bom, o número 2, ele está falando assim. Há várias maneiras de indicar uma data. Observe ao lado as possíveis formas de registro da data 17 de junho de 2019. Então, na página 97, vamos lá. Quais são as maneiras que eu tenho
para escrever, para registrar a data 17 de junho de 2019. Olha só, eu posso utilizar barras, tá vendo? Ó, 17, ele está separado por barras, e o 6 também. Eu posso utilizar o quê? Tracinhos, para separar o dia, o mês e o ano. Eu posso abreviar o ano, então eu tenho 17 do 6 de 19, que quer dizer que é 2019, tá? Então eu posso abreviar, eu tiro o 20 aqui e ponho só o 19. Eu posso fazer essa mesma abreviatura, só que ao invés de usar as barras, eu vou usar o quê? Os tracinhos. Ou o mês, olha aqui, ó, lá em cima, o mês 6, ele tem o 0 e o 6. Mas eu posso também usar só as barras, né? E tirar o 0, eu coloco só o número 6. Ou eu tiro também o 0 e abrevio o 2019, eu coloco só o 19, certo? Bom, então sabendo dessas várias maneiras aqui que eu posso estar registrando uma data, letra A. Em que essas formas de registro, então o que essas formas aqui, ó, de modo geral, elas se assemelham? O que ela está mostrando para a gente aqui? Quem sabe dizer? No que elas se assemelham? O que elas têm aí de igual? Ô tia, eu sei. Pode falar. Todas seguem a mesma ordem. Dia, mês e ano. Muito bem, isso aí. Então, vamos lá, vamos escrever aqui o que o Ricardinho falou. Então, segue. Muito bem. A mesma ordem. Ela vai mostrar pra gente ali, ó. Dia. Peraí que eu coloquei. Sai. Joy, para. Dia. Mês. E ano. Olha, início de frase. Olha aqui, ó. Você tá usando o quê? Letra maiúscula. Início de frase, letra maiúscula. Não é só ir na matéria de português, não. Em tudo, viu? Então, a semelhança ali é que ele está mostrando a ordem, né, do dia, mês e o ano. Lá nos Estados Unidos, eles registram a data de uma outra maneira. Eles começam com o ano, aí vem o mês e o dia. Então, eles invertem lá nos Estados Unidos. Eles colocam o ano na frente, depois o mês. Eu já fui para os Estados Unidos, eu já fui para os Estados Unidos, mas é muito difícil de falar inglês, assim. Por isso que tem que fazer um curso, né? Estudar bastante para poder, quando for para lá. Eu acho que eu vou estudar na CNE. Bom, letrinha B. Em que se diferenciam? Então, o que essas datas aqui, olha, elas se diferenciam? O que esse registro está diferenciando uns dos outros? Então, a gente viu que a semelhança aqui, a ordem é a mesma. Então, mostra o dia, o mês e o ano. O que ela está diferenciando ali? O que tem de diferente entre esses registros dessas datas? Os anos. Os anos. Os anos? Mas não é o mesmo ano? Mas tem... Mas tem uns 19. A abreviatura do ano, mais. Mas
O que mais? As barrinhas, os tracinhos. Muito bem. Então, vamos colocar aí. Vocês... Peraí, deixa eu voltar aqui. Então, em que diferenciam? Então, vou por aqui na abreviação do ano, os traços, nas barras, né? Traços. Pronto. Escreveram? Na letra C. Agora, olha só. Vocês têm que indicar a data de hoje de 3 maneiras diferentes, tá? Então, você pode consultar aqui, olha, essa lista, né? Essa listinha que tem aqui, das maneiras que você pode registrar a data. Só que tem que ser a data de hoje. Então, que dia que é hoje? Hoje é dia 6 de julho de 2020. Que número que vai indicar o mês de julho? É o número 7, né? Oi. Tia, Oi. eu tava copiando da A B. B. Ah, desculpa. Pronto, já coloquei. Então, na letrinha C, para quem já acabou, você tem que indicar a data de hoje, você vai registrar aí de 3 maneiras diferentes. Você pode usar os modelos que tem aqui, são 3 maneiras, tá? Lembrando que hoje é dia 6. Pronto. 7. Tá. Hoje é dia 6 de julho de 2020. Então, registrem aí. Eu vou voltar com a tela, que esse daqui é dividido. Pronto. Bom, então, só para relembrar. Lição de casa é na página 21, no caderno de português. Vocês vão criar uma paródia, lembrando que ele te dá lá 5 exemplos, né, que você pode pegar de início. Aí o resto do texto você vai desenvolver usando as suas ideias. Caso você não queira usar uma daquelas 5 ideias que ele te deu lá de início da paródia, você pode criar sua paródia desde o começo até o fim, tá? Então vocês vão fazer no caderno de português, vão colocar lá o cabeçalho, né? Vai pular uma linha, vai colocar o título do exercício, bem caprichado e bonitinho, ok? Não esquecer que início de frase a gente usa a letra maiúscula, certo? E aí na paródia de vocês também, outra coisa que tem que ter são as rimas. Então pensem na ideia aí, pensem no assunto que vocês queiram falar, e aí vocês vão fazer o registro lá no caderninho de português, ok? Combinado? Então tá bom. Então, gente, por hoje é só. Então amanhã nós voltamos dando continuidade aos assuntos. Essa aula é muito Alguma rápida. dúvida?
Era uma casa muito vermelha. Era um carro, Alguma dúvida? bicho, muito atrapalhado. Então tá bom. Então, pessoal, beijo. Até amanhã. Façam atividade com Ô, cuidado. tia, ainda bem que Com acabou, atenção. porque meu celular tá 1%. Eu vou ter que Façam sair aqui. Tchau, com gente. atenção, tá bom? O meu celular tá 1%, Beijo. Tchau, tia. tchau, pessoal.